Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Vue.js. E até o momento, nós trabalhamos aqui com a instância do Vue e só vimos duas propriedades, né? Que é o el, que define ali a estrutura inicial do projeto, né? O core da aplicação, e a data, que define as variáveis, né? Da nossa instância. E nessa aula nós vamos ver ali como trabalhar com métodos. Métodos nada mais são do que funções, né? Que a gente define ali para executar determinadas ações do nosso código, né? Para encapsular um conjunto de instruções dentro do nosso código. Então, eu vou usar aqui o atributo methods da instância do Vue, então não pode errar aqui, ó, tem que estar dentro da instância Vue, posso até esconder aqui. E ele recebe um objeto também. Dentro desse objeto ele vai receber as nossas funções. Então a gente define as funções normalmente como definiria um JavaScript puro. Só que a gente pode usar a sintaxe, por exemplo. Eu vou criar aqui um método add, dois pontos, e aqui eu crio o function, certo? Posso usar esta sintaxe, ou posso usar também a sintaxe do ES6, né? Que seria fazer direto assim o método. Eu prefiro utilizar dessa forma, então vamos estar utilizando aí no curso desse jeito aqui, beleza? Eu coloquei aqui um botão e o nosso exercício vai ser o seguinte: vai clicar no botão e vamos mostrar aqui, atualizar o valor de uma variável através de uma função. Eu vou criar aqui uma variável chamada count, eu vou atribuir zero para ela, e essa variável eu vou mostrar ela aqui no nosso parágrafo, certo? E agora eu queria que esse método add ele incrementasse a nossa variável count. Algo que a gente ainda não viu foi como alterar os dados através aqui na parte lógica, né? A gente viu lá na aula passada alterando com a digitação lá, selecionando itens no HTML, mas a gente não viu como alterar aqui, né, dentro do código. Tudo que a gente quiser acessar que faça parte da instância do Vue, a gente precisa usar o this, certo? Para que ele saiba que ele está usando chamando variáveis, métodos, enfim, recursos da própria instância do Vue. Então, se eu quiser alterar a variável count, eu vou usar o this.count. Eu não preciso chamar o ponto .data, só chamo para tanto métodos como variáveis, eu chamo só o nome do método ou só o nome da variável. Então, eu vou chamar aqui o count e vou dar um mais, que é para fazer um incremento aqui no valor dele, ok? Como que a gente chama esse método? A gente vai ver aqui eventos bem rapidinho, mas não precisa se preocupar que nós vamos ter uma aula só sobre isso. Então eu vou usar a diretiva von, onde eu vou definir aqui o clique, que é o evento que eu quero capturar. Então o von serve para a gente selecionar um evento. Então eu vou pegar o von e o método clique. Então quando ele for clicado, eu quero chamar o método add. Como eu falei, quando a gente usa diretivas, o que ele vai interpretar dentro das aspas é uma expressão JS. E um método, né, é uma expressão JS, é uma expressão JavaScript. Então, eu vou fazer isso aqui e ele vai o quê? Quando eu clicar no botão, ele vai chamar o método add. Vamos ver na prática. Então, aqui eu tenho o zero, que é o valor inicial. Se eu clico no adicionar, ó, ele automaticamente vai incrementando ali a nossa variável. E nós podemos utilizar métodos para qualquer coisa, né? Para qualquer procedimento que nós queiramos fazer dentro da nossa aplicação. É algo que a gente vai usar muito, são os métodos. A gente vai usar eles geralmente em conjunto com eventos, mas nada impede que um método chame outro método. Por exemplo, eu vou criar alguma coisa aqui que não faz muito sentido, mas vamos lá, vou colocar um this.count menos menos. E ao invés de eu chamar lá o sub, né, lá direto, eu posso fazer com que um outro método chame outro método. Então, eu vou fazer o add, no nosso caso, ao invés de adicionar, ele vai subtrair, né? Se eu for lá no front, vou recarregar, ó. Ao invés de adicionar, ele está subtraindo porque tem um método que chama outro método. Então, não necessariamente ele só precisa ser acionado por um evento ali de interface, né, que é acionado pelo usuário. Pode ser qualquer coisa, você pode chamar ele. Bom, então é isso. A aula bem rapidinha aí sobre métodos. Nós, novamente, reforço que nós vamos ver bem mais isso no projeto prático de forma mais aprofundada. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo.